Avançamos então para a lição do domingo. Embora tenha aparecido aqui no domingo 2, capítulo 2, 1 a 3, eu vou considerar capítulo 2, 1 e 2, e vamos deixar os versos 3 e 4 para a parte da segunda-feira, porque ele vai voltar ali na pergunta 2, vão estar os versos 3 e 4. Então vamos considerar aqui nesta lição de domingo os versos 1 e 2. Eu peço que a produção possa colocar na versão Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos, então, parar por aqui. Vamos lembrar da situação. Paulo havia estado em Filipos por um curto período, não sabemos quanto tempo, e ali Paulo em Filipos estabelece a igreja, Lídia, a vendedora de púrpura, o carcereiro, ele estabelece a igreja, ele passa pela sua primeira prisão, um período possivelmente inferior a 24 horas, mas ele fica preso com Silas ali no tronco, e acontece aquela cena na prisão que o carcereiro vai matar-se, e Paulo então vai para Tessalônica e Bereia. Depois ele prossegue, ele termina a sua segunda viagem, ele faz uma terceira viagem missionária. Ao final da terceira viagem missionária, ele vai a Jerusalém e ele então, por segurança, ele é detido em Jerusalém, depois levado para Cesareia, apela para César e vai como preso para Roma. E ele vai ficar ali na prisão cerca de 3 a 4 anos, onde ele teve a oportunidade de alugar uma casa e ele era guardado pela guarda pretoriana. Nessa casa ele podia receber visitas, então muito possivelmente, se nós formos aqui, vou pedir para a produção colocar o capítulo 2 de Filipenses, verso 25, diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Não quero me demorar muito aqui, porque certamente nós vamos voltar a esse texto mais à frente. Mas Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para ter notícias de Paulo, dar notícias deles, e também para, veja aqui o final do verso 25, diz, auxiliar nas minhas necessidades. Eles enviaram uma oferta para Paulo. E certamente Epafrodito transmite a Paulo as notícias preocupantes de alguma coisa que estava afetando a unidade da igreja de Filipos. Então, esse é o contexto, é esse o ponto de partida, por meio do qual o apóstolo São Paulo agora, enviando Epafrodito de volta, e possivelmente, não sabemos se Epafrodito foi o portador dessa carta, que Paulo escreveu, ele vai voltar a mencionar aqui o Epafrodito no verso 4,18, pode pôr aí, produção, 4,18 mesmo, Filipenses: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, ele agradece mais uma vez a generosidade dada pela igreja de Filipos a ele por meio de Epafrodito, mas não menciona se Epafrodito foi o mensageiro que levou a carta, não há menção disso. Mas sabemos então que Epafrodito foi aquele que deu notícias. E Paulo então, ele vai agora destacar a importância da unidade que deveria haver entre os irmãos. Um dos comentários que eu procurei, como na carta original não havia distribuição de capítulos, é como que se Paulo estivesse dando continuidade à sessão anterior, mais especificamente o versículo 27. Vamos do capítulo 1. Vamos recordar esse capítulo 20, esse verso 27 do capítulo 1. Produção, coloca para nós. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que,
Indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É como se ele faz aqui dos versos 28 a 30 uma digressão, ele faz um parênteses, e é como se ele estivesse agora retomando o que ele começou ali no verso 27. Estais firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aí então ele vai colocar os versos 1 e 2 que nós vamos pedir para a produção colocar, e que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha aqui o que o apóstolo está pedindo. É como se ele estivesse dizendo, uma vez que esse CA, que aparece duas vezes no versículo 1, se há, pois, alguma exortação, e depois se há entranhados afetos de misericórdia, é como que o apóstolo estivesse dizendo o seguinte: uma vez que há entre vós exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados, íntimos afetos, então, uma vez que isso já marca a vida de vocês, dessa comunidade. Então, Paulo, ele não está pondo em dúvida se estas coisas existiam ali na igreja de Corinto. E aqui a lição, ela dá um destaque a estes aspectos que Paulo entendia que já existiam na igreja de Filipos. A exortação em Cristo é o encorajamento que eles deviam praticar mutuamente, demonstrado sempre como Cristo sendo a grande motivação. A consolação de amor, que aparece ali em segundo lugar, como se fosse uma exortação de amor. Como se Paulo dizendo o seguinte: olha, se o amor de Cristo realmente está em vocês, então vocês pratiquem esse mesmo modo de ser. Depois, a comunhão do Espírito. Paulo reconhecia que a igreja andava e se movia pela presença do Espírito Santo. O afeto é o carinho que aparece sempre nas parábolas, nos ensinos de Cristo. Isso era uma forma com que os cristãos deveriam se conduzir, e termina aqui com a compaixão, que deveria ser uma marca também, a prática da misericórdia, de agir em misericórdia. Então, e ele ainda menciona aqui um aspecto mais, que é justamente o que ele já vai pedir no versículo 2, para que os filipenses possam agir. Então, reconhecendo que entre vós existe consolação ou exortação, comunhão do Espírito, afetos, misericórdias. Então eles completem a minha alegria. Olha, eu tenho tanta alegria com vocês, mas potencialize essa alegria. Potencialize. De que forma? O verso 2 destacou 4 aspectos. E esses aspectos são: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, unidos de alma e o mesmo sentimento. Olha que coisa interessante. Aqui nós podemos dizer o seguinte, que penseis a mesma coisa, o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito, o mesmo foco. Tenhais o mesmo amor, vibrem juntos, pratiquem amor todos vocês, unidos de alma, unidos de pensamento, tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo modo de pensar. Então Paulo diz, olha, uma vez que vocês têm um ambiente favorável para isso, e mais uma vez o que está no verso 1, ele diz a consolação, o amor, a comunhão do Espírito, afeto. Então, uma vez que esse ambiente já existe, potencializem a minha alegria, a alegria que eu já tenho com vocês, do jeito que vocês são, ampliem essa alegria, ampliem, vivendo destas 4 formas, pondo em prática esses quatro objetivos, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de pensamento e tendo o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. Então, Paulo, ele ao receber a informação dos problemas, olha que sabedoria, que habilidade o apóstolo trata
a situação que estava acontecendo lá. Ele começa destacando aquilo que ele via de positivo e ele então estabelece desafios e propósitos. Irmãos, que modo muito sábio para nós lidarmos com lutas e dificuldades que possam estar acontecendo em nossa igreja. Ao invés de acusar, de atacar, de condenar, de repreender asperamente, vamos buscar aquilo que existe de bom e a partir disso crescer. A partir disso crescer. E desta maneira, com essas reflexões de introdução aqui do capítulo 2, nós colocamos um ponto final na lição de domingo.